Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar aqui pela TV Pantanal, o programa Opinião. Nós estamos ao vivo neste 16... Alguém está falando comigo aqui no ponto? 16 de fevereiro? 16 de fevereiro. Alguém está falando alguém falou comigo no ponto aqui e agora sumiu. Não, pois é, eu sei que é 16 de fevereiro. É porque eu achei que alguém tivesse me interrompido aqui, querendo falar comigo. Mas beleza, estamos ao vivo, gente. Olha, de volta, o programa ao vivo. Opinião, satisfação em estar com você aqui. Uma sexta-feira, sextou, cá estamos nós, não é? E fazendo o que nós gostamos. O que é que nós gostamos? Levar a informação até você, ter a sua companhia, enfim, esse feedback, essa troca de experiências aqui. Muito bom estar com você. Você não faz ideia. É um prazer imensurável estar sempre aqui ao vivo no seu canal 22 TV Pantanal. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, e é você que acompanha o programa Opinião sempre, não é? Todo dia tá ligadinho. Mandar um abraço pro Valdeci, lembrei do Valdeci. O Valdeci é um amigo que eu conheci há algum tempo e que... Aí eu encontrei com ele outro dia na feirinha e ele disse que assiste sempre ao programa Opinião. E gosta e não perde, e ele e também a Joana, que é a esposa, não é, acompanham, gostam muito do programa Opinião. Obrigado, viu, Valdeci e Joana, aí a vocês, obrigado pelo carinho da companhia. A Tereza também, eu estive falando com a Tereza outro dia, não lembro se foi para onde que foi isso, foi virtualmente, se foi aqui nas redes sociais, ou se foi na farmácia, lembrei, foi na farmácia, estive na farmácia, eu ando, você vê que eu ando, feira, farmácia, mercado. Então, o mercado estou evitando ultimamente, os preços estão absurdos, né? Mas eu encontrei com a Tereza também, Tereza de Souza Lima, ela é lá do bairro do Planalto. Obrigado Ela falou para mandar um abraço para ela, que também acompanha sempre o programa aqui, não é? Então, a vocês que... E você quer receber alô sempre, abraço? Eu gosto de mandar abraço. Menino do céu, você não faz ideia. É só mandar aqui um zap para a gente aqui. Aí tá aí, ó. Esse é o zap do programa Opinião para você participar, mandar pergunta também, né? Nós temos o grupo também do programa Pantanal, do programa Opinião na TV Pantanal, que é no zap, não é? Então, a gente tem um grupo aqui no Zap também e muita gente se comunica por lá. Paulo, manda um abraço para mim. Aí, durante o programa, alguns mandam foto. Eu fico muito feliz com isso. Então, hoje, daqui a pouquinho, a gente vai estar entrevistando aqui o vereador por Várzea Grande, o Bruno Rios. O Bruno... Ele agora está nesse partido novo, esse partido que é recém-criado, que foi a fusão do Patriota, com quem mesmo? PTB. PTB. Que aqui no estado de Mato Grosso, em nível de regional, né, presidido aí pelo glorioso Mauro Carvalho, em Várzea Grande não sabe se ainda quem vai comandar lá o partido naquele município. Mas o Bruno Rios vem aqui para falar não só como vereador de Várzea Grande, como também presidente da UCSEMAT, que é a União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mato Grosso, que congrega, assim, a grande parte das câmaras municipais aqui do Estado. Então, ele vai falar também aí como é que está, especialmente, como é que estão os preparativos, porque muitos vereadores... Eu acho que a maioria esmagadora vai tentar a reeleição. Aí aqueles, evidentemente, que têm a pretensão. E então, assim, a gente tem esses assuntos aí da UCSEMAT e também lá da Câmara de Várzea Grande, que tem também aí as suas demandas. E vamos conversar com o Bruno Rios, que já chegou aqui no estúdio, né? Está se colocando aqui o microfone. Já já a gente vai conversar com ele sobre essas
ações do Parlamento Municipal de Várzea Grande e dos parlamentos também, né, e dos vereadores que compõem os parlamentos municipais dos demais municípios de Mato Grosso, não é isso? Então, aliás, se tiver alguma pergunta aí, 99932-2529 é o WhatsApp, está aí na tela para você interagir conosco, viu? Especialmente você de Várzea Grande, que tiver alguma pergunta aí, é só mandar aqui pelo WhatsApp para o vereador Bruno, que esbaforido chegou aqui, não é? Veio correndo, mas veio. Eu fico muito grato porque... Bruno, obrigado, boa noite, bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu fico contente porque, assim, sempre que a gente convida, ele sempre vem, porque ele entende a importância de conversar, não só comigo, mas principalmente com o telespectador. Bom tê-lo aqui. Rapaz, eu perguntar logo, na outra vez que você esteve aqui, você não era tão oposição, não. Agora você está oposição até a tampa à gestão do glorioso Calil, que vai tentar a reeleição. O Bruno também deve tentar a reeleição. Alguns vereadores lá, acho que a maioria, vai tentar a reeleição lá em Várzea Grande. Mas o que aconteceu de lá para cá? Que você não era tão assim afiado na oposição. Agora está afiado. O que está acontecendo de errado? Ou você desaxuou mesmo, como dizia o interior? Está todo desaxuado com essa gestão aí. O que aconteceu? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Para nós é uma satisfação. Inicialmente, me desculpe pelo atraso, mas infelizmente nós temos um trânsito caótico na cidade de Várzea Grande, fruto, infelizmente, do que está se acontecendo aí na gestão. Vamos lá, Paulo. No que tange essa pergunta, quando se inicia um mandato, a gente não pode fazer uma oposição por oposição. A gente inicialmente tem que dar a oportunidade do gestor demonstrar o seu trabalho, fazer o seu trabalho, entregar resultado. O quarto ano já é um ano de prestação de contas. É um ano que você vai buscar novamente ou a sua reeleição, vai buscar o trabalho, isso, e você vai voltar para o seu eleitor, vai voltar para a população e vai falar, olha, nós passamos 3 anos e nós entregamos este resultado. Chama-se eficiência pública. A gente tem um planejamento, tem uma construção e uma eficiência, uma entrega, chamada entrega na ponta. Infelizmente, no que tange a água, o governo do estado, juntamente com o prefeito, vai entregar a ETA. Mas vamos lá. Será que não faltou planejamento no sentido, sabendo que o maior problema é a rede de distribuição e não a produção, sendo que nós temos 70% de perca hoje no município da produção? Ou será porque o cano debaixo do asfalto, a banda não pode tocar para inaugurar? Então, tem certas situações hoje na atual gestão que a gente vê o descaso, o desmando, e isso nos causa indignação. Eu pretendo voltar ao meu eleitor com resultado, entregando. Falou, e aí? Eu busquei ser independente, que até o momento sempre me declarei um vereador independente. Batia palmas para tudo que aquilo era correto, mas também me critiquei todas as vezes a situação no qual eu discordava. Tanto quando, uma vez anterior, eu falei da situação do IPTU, fomos no Ministério Público, falamos que a planta genérica que tinha sido aprovada estava em desacordo com o que a população esperava. Nós tínhamos acabado de passar um momento pós-pandêmico. Não era aquele momento de chegar e já meter a mão no bolso do contribuinte. O radar que hoje está instalado aí, inclusive você que vai pagar o seu IPVA aí para o governo do estado, provavelmente alguns vão ter a surpresa ali da multa do radar da Várzea Grande. Por exemplo, quer ver um detalhe? Na Várzea Grande, pelos seus gestores, 5 horas da manhã já não é mais madrugada. Todas as grandes metrópoles são madrugada. Na Várzea Grande, não. Então, as pessoas, por exemplo, aquele que está voltando da noite, num momento, ele tem que ir ali, ficar vulnerável num ponto, ali num semáforo, porque ele tem que esperar, se ele passar, ele é multado, ele tem que ficar vulnerável, sujeito a um assalto, a alguma outra coisa, que infelizmente isso está acontecendo ainda. Então, são certos pontos no qual a gente está divergindo. Porque não adianta fazer política de pão em circo. Não adianta maquiar. A população frequenta a saúde e vê que está faltando leito, vê que a cirurgia demora, que a consulta demora, que falta medicamento, isso. E eu não vou estar de acordo com isso e nem estarei. Assumi um mandato como vereador para honrar inicialmente a minha família, nos valores, na coerência política. Sou um jovem político que priso pela coerência política. Okay. É falar e resultado. A palavra tem que coadunar com as ações.
O Bruno falou uma coisa aqui que eu bato na tecla sempre aqui. Aliás, não é aquela coisa de falar pelas costas, não. Eu falo na frente. Já tiveram aqui vários secretários, inclusive o próprio prefeito já veio aqui. Mas, aliás, que está evitando vir aqui, ô Calil, agora deve aparecer, né? Ano eleitoral deve aparecer. O convite vai continuar sendo feito até onde a legislação permitir. Mas a gente convidou ao longo de 2022, 2023, não é? E não vem assim, fica enrolando, até áspero às vezes conosco. Mas assim, você falou uma coisa aí que nós aqui falamos sempre, que é o desperdício de água lá em Várzea Grande por conta da tubulação, que é muito velha, né? Os canos são muito velhos. Não se troca canos lá há anos, dezenas de anos, né? E aí deteriora, né? Isso é fatal. E a gente recebe muitas reclamações de pessoas. Ó, Paulo, aqui, ó, a dona Vera lá esqueci o nome da Coab, conjunto habitacional que ela mora, Vera Lúcia, ela me falando aqui, ó, só que na minha rua tem três pontos de vazamento de água. E a gente liga lá e não resolve. Eu falei, inclusive, para o próprio presidente do DAI que esteve aqui. Então, assim, se não trocar também se não hidrometrar e não trocar esse encanamento aí, vai secar gelo com toalha quente. É a minha opinião, né? E bora ver se tem tempo ainda, tem alguns meses aí para tomar providência, porque chega a determinado momento que não vai poder mais nem sequer inaugurar mais nada, porque tem a lei eleitoral que não permite, né? A partir do momento que, acho que é julho, né? Que não pode mais, a partir de... Não pode inaugurar. Pode ser entregue, mas o prefeito... Ele não pode participar. Orenberg, por favor. Vereador, antes de mais nada, registrar nossa alegria. É sempre bom mesmo tê-lo aqui, principalmente para falar da nossa cidade. Nós não moramos em Várzea Grande, mas gostamos muito da cidade de Várzea Grande. Eu vou aproveitar a carona da questão que o Paulo levantou, de que o senhor virou opositor à atual gestão, e vou trazer um trecho aqui de uma fala do senhor. Sim. Que foi no dia 29 de maio de 2023. O senhor chegou a dizer o seguinte, entre aspas, Várzea Grande deixou de ser a cidade industrial há muito tempo. Ela vive no passado. Uma cidade dormitório. Nós temos que perder essa característica. Fecham aspas. Gostaria muito, vereador, de um comentário do senhor a respeito desse trecho de uma fala do senhor. Sim. A Várzea Grande, ela se tornou industrial, pela então prefeita Sarita Baracate, vó do atual gestor, que nos prometeu fazer a retomada disso, do novo distrito industrial, que ficou só no projeto. Infelizmente, eu estive recentemente na China com o governador, fui na China, fui na Índia, ficamos 15 dias vendo ali o plano da China, a China industrial. A Índia está emergente, está fazendo os devidos investimentos. A Várzea Grande fica para trás. Hoje, uma das maiores questões da Várzea Grande que produz é o abatimento de bovino, ou seja, beneficiando a carne bovina. Nós temos 7 frigoríficos na Várzea Grande. Levamos ao prefeito a oportunidade de abertura de mais 2 plantas frigoríficas e nada foi feito. Não existe um diálogo com o governo do estado de fazer igual, por exemplo, Goiânia e Aparecida. Aparecida era ali a irmã feia ali de Goiânia. Quem se conhece ali a região metropolitana de Goiânia pode presenciar. Aparecida conversa ali com o governo e ali se busca incentivo, espaço justamente para fazer essa industrialização. O que na Várzea Grande não é feito. Várzea Grande, se os senhores buscarem as notícias aí, 81 mil famílias estão no cadastro único. A questão da vulnerabilidade, da pobreza, cresce. E nada é feito. Infelizmente, a gente está observando a nossa população ficar refém do assistencialismo. Então, se queremos mudar a característica da nossa cidade, temos que pensar, sim,
em industrializar a nossa cidade, trazer um novo polo industrial, conversar com o governo do estado. Eu, inclusive, fui a São Paulo, fui a Rumo para saber em relação à ferrovia de Cuiabá, por que não poderia chegar na Várzea Grande, aproveitar ali, inclusive agora com contorno norte do Rodoanel. Por que Cuiabá tem cinco, como se fala, retorno, a Várzea Grande não tem nenhum. A Várzea Grande, quando começa na ponte, ela só acaba na BR. E por que não temos? Porque, infelizmente, falta articulação política numa defesa do município. E são esses pontos cruciais, Paulo, que eu venho hoje, numa questão até, como se diz, oposição, fazer críticas mais pontuais. Eu queria não poder estar fazendo isso aqui nesse momento. Eu queria nossa cidade linda. Mas, infelizmente, a realidade é outra. Não dá para viver de maquiagem. Falar que tudo está bem se não está bem. Então, o que a gente quer hoje para o crescimento da nossa cidade é transformar a cidade, retomar. Eu acredito muito que o Calil veio com essa proposta na sua eleição. Infelizmente, não vi um mover de palha nesse sentido. Não vi nada alertado nesse sentido. A gente só vê projeto. Ah, não dá para ficar no projeto, né? A gente tem que ter ações condizentes com isso. Então, está aí 2024, para isso ser pesado mais uma vez. Eu acredito que a Várzea Grande tem que ser repensada, num todo, chamar o governo do estado. Por exemplo, a ETA. Se não existisse governador, se não fosse o governador Mauro Mendes, que colocou 26 milhões na ETA, nas duas ETAs ali, não teria água. E até quando a gente vai viver dependente de pires na mão? Dependendo do governo do estado, dependendo da União, para vir recursos para avançar. O Emanuel Pinheiro, querendo ou não, ainda conseguiu fazer um viaduto, conseguiu organizar algumas coisas. Rondonópolis, com Zé do Pátio, consegue avançar. Sinop, em outras cidades, por que Várzea Grande não? Vamos continuar sendo só o segundo município em termos populacionais? Então, a gente precisa ter uma política de desenvolvimento. Pensar, sair do lado... Por exemplo, um dos princípios da administração pública é a impessoalidade. A gente só observa pessoalidade na gestão. Vamos fazer diretrizes, vamos pensar Várzea Grande 40 anos. Não demorou muito para perceber isso. Não, Bruno, com todo respeito, porque assim, essa questão toda que é alegada agora, ela não é nova, não é? Aí tem essa questão da pessoalidade que você se refere aí, enfim, e problemas já existiam antes, né? Sei lá, já alegou, já falou que no começo da entrevista, não, espera-se que ele faça até o quarto ano, início do quarto ano, né? Porque aí é a hora de prestar contas. Mas você não, mesmo assim, você não acha que demorou para tomar iniciativa de tomar algum tipo de iniciativa tardiamente, não? Não. É uma pergunta só. Não, até porque o que acontece? Tem que se levantar. Se alguém não levantar para acender a luz, a gente não vai poder reclamar da escuridão. Eu moro na Várzea Grande, meus pais moram na Várzea Grande, minhas filhas moram na Várzea Grande. Eu vou ter que lutar em algum momento. Demos a oportunidade, trabalhamos, tentamos construir, levamos problemas e soluções. Mas, infelizmente, a gente observa a má vontade. Só que a gente insiste, vai, tudo. Aí chega um momento que fala, não dá mais. Aonde houve um rompimento, eu falei, não. Inclusive, eu tinha entregado, inclusive, em novembro do ano passado, já uma carta, eu falei, olha, eu não tenho interesse em auxiliar, em estar em base, não, eu vou fazer os devidos apontamentos, porque vocês não tomam providência. Não adianta, porque é muito fácil chegar e apontar o problema. Difícil é querer ajudar para solucionar. E você não ajuda a solucionar, sendo oposição. Você ajuda a falar, não, vamos construir aqui, vamos trabalhar nesse sentido, vamos ter um espaço de diálogo. Agora, quando você fica numa oposição, o que resta a você é, como no vereador, falar. É o que eu estou fazendo nesse momento. Mostrar a minha indignação como de todos os outros na Várzea Grande. O que acontece é o seguinte, e você, que mora na Várzea Grande, que passou 3 anos com falta d'água, vendo você chegar, o senhor pai de família chegar em casa, a mulher nervosa porque não tem água, não tem como dar um banho na criança, não tem como lavar uma louça, e agora que chegam uns pingados de gota, e aí, o senhor vai esquecer esse ano? Essa é a pergunta que eu faço, até a você, telespectador. Então, a nossa indignação, ela vai ser constante. Só que a gente tem que dar a oportunidade de querer que as coisas mudem.
Mas, infelizmente, foi dada a oportunidade para o gestor e a gente não viu nada ao contrário, a gente viu mais do mesmo. É isso aí. Olha, vamos para o intervalo comercial. Aliás, o Várzea Grande tinha tudo para estar hoje às mil maravilhas em termos de água, em termos de muita coisa, não é? Tem senador lá que já foi prefeito, tem deputado estadual que já foi deputado federal, já foi senador, já foi governador também, já foi prefeito. Enfim, tem senador lá cuja esposa já foi prefeita. Quer dizer, com tudo isso era para estar resolvido. Não era nem para falar mais de falta d'água lá, mas dá uma... Eu ficaria com vergonha, né? Com vergonha de chegar a essa altura do campeonato e ainda estar discutindo essa questão. Todo ano, até falei no ano passado para o Calil, falei, será que na próxima eleição nós vamos estar falando o mesmo problema de novo? De água, falta d'água e problema? É isso que, bingo, estamos chegando aqui na reta final aí do percurso do mandato e preparando o roteiro. Água, 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 água. Várzea Grande. O Opinião vai dar um tempo para o intervalo comercial e volta no instante só. Ok, a gente retoma aqui o programa Opinião na sua noite de sexta-feira. Vamos correndinho aqui aos destaques do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Essa aqui é a primeira, né? Essa aqui é a primeira. Essa aqui é a primeira? É a primeira, é essa mesmo. É porque... não marcou aqui, mas eu tô... O Botelho, presidente da Assembleia, ele convidou aí a Janaína Riva, deputada também, colega dele de parlamento, para ser sua vice na disputa à Prefeitura de Cuiabá nas eleições de 2024. Só que a Janaína rejeitou a proposta. O convite foi exposto quando a parlamentar comentava sobre a decisão do governador Mauro Mendes, que escolheu o chefe do Legislativo como candidato do União Brasil na disputa aqui neste ano na cidade de Cuiabá. Ele, aspas para a Janaína, perguntou para mim se eu queria ser vice, mas eu disse que preferia ficar aqui na Assembleia, fecha aspas, disse acompanhando aí de risadas. Aí ela seguiu. Mas, brincadeiras à parte, ele vai se dar muito bem com uma vice-mulher, fecha aspas, continuou. A negativa de Janaína ao convite se dá diante das articulações para a eleição da mesa diretora e também das eleições de 2026. A parlamentar, que atualmente é vice-presidente da Assembleia, sonha em ocupar o comando do Legislativo estadual e depois, concorrer ao Senado ou Câmara Federal em 2026. Combinar com o povo depois. Outra notícia aí é o seguinte: recém-impostado presidente estadual do PRD em Mato Grosso, Mauro Carvalho, negou que o novo partido se torne um, aspas, puxadinho do União Brasil do governador Mauro Mendes. Porém, cravou que a sigla estará na base aliada do governo e que apoiará a candidatura de Eduardo Botelho, do União Brasil, à Prefeitura de Cuiabá. O Mauro Carvalho disse: o PRD vem para somar, não é extensão e nem puxadinho de ninguém. É preciso deixar isso claro, fecha aspas. Nós temos uma identidade própria e nós vamos ser ouvidos, escutados aí e vamos estar lá na mesa em condições iguais de discussões em cima de interesses maiores, que é o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado.
disse Carvalho nesta sexta-feira durante coletiva de imprensa. Ele, Mauro Carvalho, também afirmou que a sigla apoiará Botelho, que foi escolhido como candidato do governador. Aí ele segue: nós respeitamos a decisão do governador Mauro Mendes, lógico. O PRD vai caminhar com Eduardo Botelho, não tenha dúvida disso. Como caminharia também com o Fábio Garcia, qual fosse o escolhido. O PRD estaria junto nesse projeto aqui em Cuiabá. O PRD junto com o projeto do União Brasil, disse o glorioso Mauro Carvalho. Falando aí já como... Né? Não pode falar de cacique, não. Ele está falando como... Estive na coletiva hoje também. Teve lá também, né? Meu pai faz parte da executiva Aí. hoje no estado. Lorenberg, antes de passar para o Bruno aqui, também especular aí um pouco sobre isso, vou perguntar para você uma pinceladinha na primeira notícia aqui, né? Porque, na verdade, essa questão do Botelho aí e a Janaína está certa assim, de acordo com as expectativas dela, né? Ela mira lá 2026 e tem uma vontade aí de imitar o pai dela, de ser presidente da Assembleia. Mas você acha que passará, necessariamente terá que ser... Primeiro porque a gente não comentou isso ainda, né? Essa, que para mim foi surpresa, o que nós falamos sempre, essa rame-rame aí do governador de não escolher nunca e tal. Eu não sei o que aconteceu, o que deu nas cabeças dele acho que acordou lá, acho que ouviu alguns e que disseram assim, não, o Mauro, o caminho é o Botelho mesmo e tal, não sei o que aconteceu. O que você opinasse sobre isso, né? E sobre esse negócio de vice aí, se o Botelho tende realmente a escolher uma mulher para ser sua vice. Paulo e amigo telespectador, duas observações. A primeira delas, dizer que o governador agiu de forma corretíssima quando, presidindo o partido, indicou o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, como candidato do União Brasil. Agiu corretamente. Claro que não é a ideia dele original. Ele não fez isso livremente. Claro que ele não fez isso livremente. Ele foi pressionado. Ele estava pressionado de todo lado. De um lado, tinha as pesquisas, que sempre registraram a liderança do Eduardo Botelho em todas as pesquisas. Esse é um fator que pesa bastante. O outro fator é que a cúpula do União Brasil sempre defendeu a candidatura do presidente da Assembleia e não do deputado federal licenciado hoje na Casa Civil. Defendeu exatamente o Eduardo Botelho. Portanto, pressionado de todo lado, ele conversou com integrantes da cúpula do partido e a cúpula do partido praticamente levou o governador a optar pelo Eduardo Botelho. Só que tem um detalhe, eu assisti o vídeo depois do deputado federal Garcia, que é chefe da Casa Civil, 4 vezes. Um vídeo de um pouco mais de 2 minutos. Por que eu assisti 4 vezes um vídeo de 2 minutos? Porque eu estava percebendo que na primeira leitura que eu fiz da primeira vez, que foi repetido nas outras vezes, ele estava, de uma certa forma, magoado. Ele não disse isso, mas a sua expressão, o seu gesto de que alguém que ficou magoado com aquela decisão do partido e do governador. Ele não disse isso. Eu estou falando da leitura que eu tive dos gestos, das palavras. Tanto é verdade que em nenhum momento ele se comprometeu com a candidatura do Eduardo Botelho. Esse é um ponto que me parece importantíssimo. Por outro lado, já o segundo ponto que eu ia destacar é a tendência do Eduardo Botelho vir com uma candidatura a vice-mulher. Isso é muito claro, muito evidente. Ele virá compondo a sua chapa com a mulher na vice-candidatura.
Isso é muito claro para todos nós. Aliás, não é a primeira vez que eu já ouvi a respeito disso. E ele está certo. Porque, veja, amigos, mais de 50% do eleitorado brasileiro é constituído de mulheres. E nós não temos, no estado de Mato Grosso, por exemplo, na Assembleia Legislativa, só uma mulher. Só uma mulher. É muito pouco para representar o segmento eleitoral e o segmento da população importantíssimo, amigo. Quantas mulheres nós temos na Câmara de Vereadores? 3 mulheres. 3 mulheres. Precisa de mais. No universo de 25, precisa de mais. Precisa de mais presença da mulher como vice-prefeita, como candidato a vice de todas as chapas. Isso vai trazer um rendimento e um ganho simplesmente extraordinário para um estado como o nosso. Maísa Leão está que nem pinto no lixo, aí está toda, e o pessoal pergunta também, aí que ela, agora que não tem mais, eu vi uma conversa do Botelho de descartar a aliança com o Emanuel, eu vi a conversa, eu vi uma notícia aí, quer dizer, isso já fica mais fácil, mais cômodo para ela, porque ficaria incômodo, na minha opinião, ela, isso na hipótese de ser escolhida, ser convidada, né? Imagina ela no palanque com o Emanuel do outro lado, assim, né? Pedindo voto para o Botelho. Ficaria, né? E ela que é oposição. Mas eu quero puxar aqui, daqui a pouquinho, você fica bem à vontade para comentar também, porque o Bruno teve lá, o Bruno Rios esteve hoje na coletiva, lá com o Mauro Carvalho. E eu vou dar uma provocada aqui, Bruno, porque se o Mauro Carvalho, agora que é presidente do partido, ele, como apontou, ele foi taxativo aqui em Cuiabá. Cuiabá, o novo partido, o Partido Novo, PRD, PRN? PRD. O PRD vai com o Botelho. E se ele bater o pé aqui lá, ele vai com o Calil também. E aí como é que você fica nessa história toda? Bom, Paulo, nós estivemos em São Paulo, conversando com o presidente da Nacional, o Vasco. Inclusive, lá manifestamos o nosso interesse em viabilizar a nossa pré-candidatura à Prefeitura de Várzea Grande. Nós estivemos conversando com o deputado Dilmar, com o Mauro Carvalho. Estamos buscando essa viabilização desse projeto, até porque acreditamos que, como alguns motivos elencados aqui que eu falei anteriormente, a Várzea Grande precisa de oportunidade de mudança, de transformação, de gestão, de forma de gestão, né? Capacidade técnica, graças a Deus a gente tem. Então, a gente está trabalhando nesse intuito de conversar juntamente com a nossa base, conversar com os amigos. Graças a Deus estamos tendo uma boa aceitação. Então, o que a gente quer é discutir isso. Queremos ter a oportunidade. Conversei muito com o deputado Dilmar, que inclusive é do União, mas está ajudando ali a fazer a construção do PRD, né? E assim, graças a Deus, o sinal está sendo bem positivo. O que nós temos que ter a cautela é aguardar primeiramente a janela partidária para que a gente faça essa transição, inclusive, por ser presidente da União das Câmaras do Estado, a gente consegue construir com o PRD na questão de vereadores por todo o Estado, né? Ali agregamos também o Neurilan Fraga, ex-presidente da MM, para juntamente trazer aí os prefeitos, ex-prefeitos, pessoas que possam agregar. O deputado Dilmar, que também acredito que logo, logo venha compor conosco, né? Então, assim, o PRD está se encorpando. Então, assim, estamos trabalhando nas construções, estamos organizando as nominatas as municipais, dando as nossas sugestões, fazendo, né, o nosso prompedouramento. Mas o PRD ainda estamos com muita cautela nesse sentido. Acreditamos hoje, como o próprio presidente hoje falou, o PRD é um partido independente, não é nenhum puxadinho de União Brasil. Lá, aqui em Cuiabá, no caso, estamos sim apoiando o deputado Eduardo Botelho. Em Várzea Grande e todos os demais, ainda não existe nenhum acordo. Então, assim, nós estamos discutindo, estamos observando a viabilidade, porque também não adianta dar um tiro na lua.
Então a gente quer uma oportunidade de disputar a eleição e não participar dela. Pois é, mas a pergunta continua assim, porque tem o fator 2026 também, porque tem Jaime que está com esbugalhados olhos assim lá, e isso passa pelo grupo, né? E você, para ser candidato lá, na condição de pré-candidato, você fala na condição de pré-candidato, que começou em São Paulo e tal. Mas qual é o grupo? Porque o grupo hoje, ele tem que ser, além do PRD, ele precisa de ter outros aliados, outras agremiações. E o fator Jaime ali, o fator Campos ali, pesa muito no sentido de forçar o PRD na chapa do Calil. Ou você não acha que isso seria empecilho, não? Olha, eu tive uma conversa muito franca em relação a isso, nesse ponto todo. É o ponto mais questionado hoje na nossa pré-candidatura. O Mauro Carvalho nos deu tranquilidade nesse sentido. A Várzea Grande é uma outra situação a ser discutida, independente de Cuiabá. Então, assim, o senador Jaime, a gente tem o maior respeito por ele, mas a Várzea Grande, a gente tem todo o direito hoje de buscar a viabilidade de uma candidatura. Ou a Várzea Grande só tem uma candidatura somente e basta? Ou será que não vai poder ter outras candidaturas? Então, eu acho muito salutar essa disputa eleitoral, acho muito viável que seja discutido, sim, o que se foi feito, pois a única situação que eu posso comparar hoje com o atual gestor é que ele foi vereador e eu estou vereador. A produção está aí para qualquer um que quiser comparar. Então, eu quero ter a oportunidade de também ser gestor da cidade no qual eu convivo, que eu vivo, onde está a minha família. Então, deixei isso muito bem claro, conversei inclusive com o senador Jaime Campos a respeito disso. Ele falou que é um direito meu, né, de buscar isso. Então, assim, a gente vai buscar o nosso espaço, estamos conversando com o nosso grupo, as alianças partidárias estão sendo conversado a todo momento. Até abril é um momento de namoro, todo mundo sabe como que é. Até a janela partidária, todo mundo conversa com todo mundo. Então, nós estamos fazendo as nossas alianças, observando a nossa construção de grupo, até porque um certo grupo tem aceitação, mas também tem rejeição. Eu acredito que a minha rejeição é muito menor do que o grupo que está aí. Então, é essa a nossa construção, estamos trabalhando nisso. Espero, pela construção, pela peça fundamental que eu sou hoje, nessa construção de partido que é o PRD, no qual eu venho me filiar, seja tão importante como o meu papel hoje na Várzea Grande. Então, assim, vamos ser grupo? Vamos ser grupo. Então, eu acho que tudo tem que ser bem pesado, bem avaliado, e a gente não quer sobrepor sobre nada, a gente só quer o nosso direito de poder ali disputar uma eleição. Tem água para rolar aí, né? Tem água, construção de candidato. Bom, enfim, eu quero mandar aqui um abraço para não, para Cirlei também, mas eu queria falar antes da Zuleika, lá do bairro da Manga, está assistindo ao programa, que mandou aqui no grupo do programa Opinião. A Zuleika, junto com a filha Jéssica, com D, Jéssica. A Solange, também aqui do Porto, está acompanhando o programa Opinião. O Valdinei está lá no Santa Isabel de Cuiabá, também acompanhando o programa Opinião. Obrigado pelo carinho de vocês aí, viu, por estar conosco aqui. Tem mais uma outra pessoa que eu tinha marcado, que eu tinha separado aqui, não, que eu tinha visto. Está aqui. Sirlene, lá do Jardim Industrial, aqui de Cuiabá. Aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do Universitário também, lá, que está sempre acompanhando a gente. Opinião, dá um tempinho só, Lorenberg faz a pergunta após o intervalo comercial. Um instante só. Olha, estamos aqui com o Bruno Rios, vereador por Várzea Grande. Eu até falei que ele deverá, como a maioria dos vereadores, tentar a reeleição. Não, rapaz, vai tentar
ser candidato a prefeito. Está tentando esse espaço dentro do partido, segundo ele, já tem o respaldo lá do Mauro Carvalho, que é o presidente do PRD. Lorenberg Alves, rapidamente a sua pergunta. Vereador, eu vou pegar carona em parte da resposta, da última resposta que o senhor nos deu no bloco anterior. Veja, o senhor ainda está afiliado no PSB. Deverá sair do PSB e ir para o PRD, numa construção de uma candidatura à Prefeitura de Várzea Grande. Como que está dando ou que está fazendo o planejamento do senhor para a construção dessa candidatura? Essa é a primeira questão, uma vez que o candidato de um partido precisa de alianças, precisa de um grupo maior para ter força e oxigênio durante toda a campanha. Como que está o planejamento para essa construção? E a segunda questão, juntamente com essa, o ingresso do senhor no PRD, de acordo com as matérias publicadas pelos sites, sobretudo de Várzea Grande, está dizendo que mais de 30 pessoas deverão deixar o PRD por conta exatamente do seu ingresso dentro do partido. Como fica essa situação? Ou seja, mais de 30 pessoas estão deixando o partido, o PRD, por conta do seu ingresso no partido. Procede isso, Bruno? Procede isso. O que há do senhor a respeito dessa situação? Sim, na primeira pergunta, nós estamos conversando no arco de aliança ali, uma conversa mais ou menos, em certos acordos já com 6 a 7 partidos. A gente quer lançar uma candidatura ali, tendo em torno de 120 a 140 candidatos vereadores. Esse é o nosso projeto. Conversamos bastante com o nosso grupo, estamos buscando alianças, estamos conversando com todas as classes, todos os segmentos da Várzea Grande. Inclusive, está tendo uma boa aceitação nesse aspecto. Hoje, inclusive, eu fui surpreendido com essa notícia, até porque, vamos lá, o PRD é um partido novo. Como um PRD que nasce ontem, já tem 30 pessoas na Várzea Grande. Ou seja, isso são pessoas do antigo patriota. A gente buscou ter uma conversa, um diálogo, infelizmente não tivemos a oportunidade. Mas o Patriota é um partido que não tem nenhum vereador na Várzea Grande. Tentou ali, buscou a eleição passada apoiando o Flávio Frical, não elegeu, não conseguiu fazer uma cadeira. Inclusive, assim, a gente buscou algumas conversas, mas infelizmente eles querem buscar um outro espaço, tranquilo, é um direito dos mesmos. Nós já tínhamos uma construção de grupos, de pré-candidatos, no qual para comportar todo mundo. Então, assim, nós estamos fazendo um arco de alianças, juntamente com outros partidos, com a finalidade de acomodar todos. É igual, por exemplo, hoje tem muitos pretendentes candidatos a vereadores que acham que o certo é entrar num partido onde não tem nenhum candidato, onde não tem nenhum vereador eleito. Não, eu vou fazer ali, vou organizar para mim, igual, por exemplo, vivem esse sonho, eu vou ser eleito com 700, 600 votos. Isso aí é 1 em 20, ou seja, a chance é 5%. Então, o que acontece? Existe ainda essa intenção de alguns de organizar um partido ali com pessoas de 300, 400 votos para ele ter 600 e aí, ali pela soma de votos, sair eleito. Só que eles estão esquecendo da questão do 20%, estão esquecendo outros detalhes de uma campanha. Então, a nossa ideia é fazer um partido muito mais robusto, muito mais encorpado, trazer vereadores, trazer candidatos com voto, que já foram testados na urna, que tenham isso, e isso causa uma certa resistência. Inclusive, foi isso um dos motivos hoje da gente ver essa notícia. Eu até não acredito em 30, até porque hoje, para achar um candidato, hoje muitos ali que eles falam ali, não está fácil, né? Por querer ser é fácil. Agora, ter ali o seu peso medido, ter o seu trabalho medido, isso já é um trabalho um pouquinho maior. Então, assim, a gente está construindo por toda a cidade, acreditamos em um grupo de oposição, acreditamos em levar a discussão ao povo varzagrandense, o que realmente está bom e o que não está bom.
Então, que todos pesem ali, acredito que você que está nos assistindo, que quer uma oportunidade de sair pré-candidato a vereador, que não adianta a gente só ficar reclamando da escuridão se a gente não levantar para acender a luz. Eu não fui assessor de ninguém, vivia a minha vida política. Eu sou um advogado que, num momento de indignação, falei, não, vou sair candidato para tentar modificar a minha realidade. E assim fiz. Saí candidato por um partido na época, o PSB, que eu estou hoje, com um vereador eleito, com um grupo forte, e ali fomos eleitos 2 vereadores, sendo que o outro não era. Então são essas questões que nós temos que quebrar certos paradigmas políticas, para que a gente possa avançar. Então, a gente está conversando com todos, a nossa ideia ali, existe algumas situações partidárias, algum rancor que ficou ali no PRD por um outro colega que não foi acomodado. Então, assim, a gente está fazendo essa construção, está organizando, está conversando com todo mundo. É o momento de agregar, não é o momento de falar, não, você fica, você faz. Não, seja todos bem-vindos e a gente quer construir uma cidade diferente. Vereador, o senhor falou de 6 ou 7 partidos. Entre esses partidos está o PL ou não? O senhor já conversou com o Tião da Zaeli a respeito dessa candidatura ou não? Sim, conversamos com o Tião, com a pré-candidata a Flávia Moretti, a gente tem um diálogo muito bom. Ela e o Tião com a Duna também dos nossos pensamentos em relação à Várzea Grande. A gente conversou bem, conversamos com o pessoal do DC, com o Podemos, do Agir, estamos abrindo um diálogo com vários, com o PDT, entre outros partidos, a gente está conversando com todos, né? A gente quer conversar com mais, trazer as nossas propostas, a nossa ideia, porque a gente quer que as pessoas que andem ao nosso lado tenham o mesmo pensamento, tenham a mesma sintonia, que pensem a Várzea Grande de uma maneira diferente. Então, assim, para mim, não está bom do jeito que está. Então, eu estou buscando me elevar num degrau a mais, que é buscar uma candidatura à prefeitura para justamente pegar no volante e tentar mudar a direção desse ônibus que, ao meu ver, está indo para o precipício. Eu perguntava para o Lorenberg, assim que eu li a notícia aqui, sobre esse cenário aí, a posição do governador e tal, e eu vou estender a você a pergunta, mas de uma forma diferente. Você acha, Bruno Rios, que essa escolha do posicionamento do PRD em Várzea Grande passa necessariamente pelo pleito de 2026, ou seja, isso está em curso também, considerando isso que o Lorenberg falou, da proximidade, ainda que não seja amorosa, do governador com o Jaime, por exemplo, não é? E o glorioso Mauro Carvalho ser muito fiel ao Mauro Mendes, e que tem pretensão, deve sair ao Senado em 2026. Ou seja, no bojo tudo é uma engenharia. Por ser o segundo maior município do estado, Várzea Grande, imagino eu, que está fazendo parte da discussão toda aí ou não. Com certeza. A Várzea Grande hoje é o segundo maior colégio eleitoral do estado. E ela é vista com bons olhos. Só que o que acontece? Existe ainda a questão de abafar o crescimento de certas lideranças. Existe essa forma ainda de fazer política. E a gente quer ultrapassar esse obstáculo. O espólio político, ele está aí. A questão da construção do PRD é justamente o PRD se posicionar na segunda maior cidade do estado, segundo maior colégio eleitoral, que lá em 2026 pode ser pensado sobre outra ótica. Então, por que o governo do estado, o Mauro Carvalho, lá nós que estamos hoje construindo o PRD, não construímos? Temos também a intenção de construir em Cáceres, Barra do Garça, as principais Rondonópolis, de compor isso. Por quê? Porque esse espólio para 2026 será muito importante. Vamos precisar de candidaturas a deputados estaduais, federais, por que não senador ou, quem sabe, um candidato a governador? Por que não? Já colocaram no radar uma possível candidatura? É possível. Um senador, que foi senador agora, chefe da Casa Civil, já tem um trabalho aí, é o braço direito hoje do então governador. Por que não Mauro Carvalho vir a governador pelo PRD? Então, assim, nós vamos fazer a nossa construção. A base está para fazer essa construção política.
Nós temos que chegar na ponta. O vereador, o prefeito, os deputados têm que trabalhar essa construção num partido num todo. Então é isso que eu confio hoje nessa construção partidária. Queremos sim chegar às cabeças nos municípios, na Assembleia Legislativa, no governo do Estado. Esse é o projeto de um PRD não grande, mas sim enorme. O senhor já tem o acordo firmado com o presidente regional do PRD, o Mauro de Carvalho, que haverá sim uma candidatura própria em Várzea Grande, ou ainda está em conversa? Não, nós tivemos uma conversa muito boa com ele. Até o presente momento, ele nos firmou que pode construir, pode trabalhar uma pré-candidatura, né, para que a gente demonstre a viabilidade, porque o que acontece? Não basta somente querer, tem que trabalhar, demonstrar resultado, condições de viabilidade. Eu estou no momento de demonstrar a viabilidade da minha candidatura. É isso que nós estamos trabalhando, estamos organizando, para que a gente leve ao PRD esse arco de aliança, essa construção política, essa aceitação. É o momento de fazer pesquisa eleitoral, ver a aceitação do nosso nome, é trabalhar todo um projeto, um planejamento eleitoral. Não se faz nada nas coxas. Então nós estamos no momento de planejamento, de construção, até porque temos que colocar o nosso nome aí à prova, à população, para que a gente observe se existe uma aceitação ou não. Então, assim, diante da construção que fizemos ao longo desses 3 anos como vereador, sendo hoje um dos maiores legisladores do Estado, com leis que realmente têm significado. Por exemplo? Por exemplo, a questão hoje de uma mãe que vai colocar o filho no colégio, são 2 filhos. Antes ia um para o colégio e outro para o outro, agora tem que ser os 2 no mesmo colégio. Transparência do estoque do medicamento, que eu já falei anteriormente aqui. Quando um senhor de idade vai precisar pegar um medicamento numa determinada UPA, para ele saber aonde tem e aonde não tem. São leis que trazem resultado. A biblioteca digital tem vários projetos de transparências que visa justamente a facilitar a vida da população. Então é isso que nós queremos. Essa é a nossa construção política, é de trazer eficiência à gestão pública, que é o melhor, ajude a população ali na sua vida. Ok, tá aí o Bruno Rios, vereador por Várzea Grande e que agora vem aqui manifestar. Obrigado, viu, Boca? Falando aqui o tempo que falta para encerrar o programa, a manifestar aí a sua predisposição e o seu trabalho que já está em campo para ser o candidato do PRD a prefeito de Várzea Grande, não é? Tem que sonhar, tem que buscar, tem que lutar, tem que trabalhar mesmo, tem que buscar seu espaço. E apesar de eu achar que essa questão lá é arriscada, mas é assim, a vida é correr risco, né? Arriscado no sentido assim, de agora você está aqui, não é? Ensaiando uma oposição e daqui a pouco, por força partidária, tem que estar junto no palanque pedindo voto para quem você pretende, não é, suceder. Mas, enfim, faz parte da política, né? Eu queria que você deixasse suas considerações finais, mas eu queria também dizer que eu preciso te perguntar, rapaz, eu não posso te perguntar alguma coisa da União das Câmaras, porque hoje, no estado de Mato Grosso, imagino que a esmagadora maioria dos vereadores vão tentar a reeleição, né? Sim. Como é que você está acompanhando isso? Como é que está a relação lá ou você está um pouco afastado das discussões lá? Como é que está? 2 minutos para você falar sobre isso. Sim, na União das Câmaras a gente tem trabalhado nesse início de ano em preparar os vereadores aos seus projetos de reeleição, até porque a gente tem que observar as questões das normas eleitorais, como você deve proceder, como você deve se organizar, o planejamento eleitoral. Então, hoje, a União das Câmaras está trabalhando nesse sentido, de capacitar, de qualificar o vereador a entender esse momento, que é um momento de entrega de resultado. Entregar, e aí, qual foi o balanço nesses 3 anos, nesses 4 anos que está se findando o mandato? Então, nós temos conversado com todos os vereadores do Estado de Mato Grosso. Eu devo me licenciar agora em abril, justamente até porque eu não posso estar no cargo sendo candidato
aí no caso, nossa pré-candidatura a prefeito. Então, assim, a gente está vamos organizar um grande evento agora, no mês de março, justamente para trazer os vereadores de todo o estado, está falando mais uma vez disso, sobre a importância da entrega, do resultado, do que foi feito ao longo desses 3 anos, já praticamente se findando no quarto aí para um momento de reeleição. Ok. Esse Bruno Rios. Bruno, obrigado de verdade por ter aceito aqui o nosso convite, por estar vindo. Parabéns pela coragem de tentar aí algo que faz-se necessário para... Percebe-se que algo que não está certo, que precisa melhorar. Melhor do que criticar e colocar-se como possível mudança, possível solução. Então, que você siga em frente aí com a sua luta e que consiga, não é, ter aí o respaldo do partido. Eu falo de forma muito séria, o respaldo do partido, porque tem aquela coisa do partido do cacique. Tomara que o partido dê liberdade, porque o partido que é criado para ser reboque, não. Tem que ser o partido criado para fazer diferença e mostrar que veio. Parabéns aí. Obrigado. Deixa eu ver meu tempo aqui, que está aqui. É 1 minuto para você e para as suas considerações finais. É 1 minuto e meio. Obrigado, professor Lorenberg, pelo convite. Obrigado, Paulo, pelo convite mais uma vez. Para nós é uma grata satisfação voltar a esta emissora, a este programa, tão bem assistido na nossa Baixada Cuiabana. Transmitir um abraço à minha esposa, minhas filhas, a toda a minha família, meus amigos. Fala o nome minha esposa Bianca, minha filha Maria Eduarda. Um beijo, a minha filha Alice, a minha filha Júlia. Bianca, Maria Eduarda. Bianca, minha esposa, Maria Eduarda, minha filha mais velha, Alice, minha filha do meio e Júlia, minha filha caçula. 3 filhas? Isso, e meu pai, Mário Rios, que está assistindo agora. O Mário Rios também, que é uma figura conhecida, é a inspiração do Bruno Rios. Obrigado a todos. A família é e nós estamos colocando, Paulo, o nosso nome à disposição da população varzagrandense, para que seja pesado, analisado, refletido sobre o que existe hoje e o que nós podemos contribuir com a nossa cidade. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Abraço, Mário Rios, abraço, hein? Lorenberg, até segunda-feira? Segunda-feira, a deputada federal, a Coronel Fernanda, vai estar conosco, do PL, vai estar conosco aqui às 7h30 da noite, ao vivo. Até lá, se cuida, bom fim de semana, fica bem, fica com Deus também.